bom? Meu nome é Nívia Guirra. Hoje vamos falar de direito previdenciário, salário de benefício, renda mensal inicial, fator previdenciário, aposentadoria por invalidez. Será que dá tempo? Auxílio doença e auxílio acidente. A programação é essa, tá? Vamos ver se a gente consegue cumprir. Eu acho que a gente consegue, no mínimo, aí até auxílio doença, aposentadoria a gente consegue, tá? Essa parte de salário de benefício, renda mensal inicial e fator previdenciário é tranquila, porque é apenas um artigozinho, 2 artigos da lei, tá? 8.213. A gente até agora só viu 8.213, só viu 12 no salário de contribuição. E na parte de objetivos, artigo 29. Que é basicamente esse aqui, ó. O salário de benefício consiste. Vocês estão lembrados do que é salário de contribuição? Salário de contribuição para o segurado empregado, avulso e doméstico é a sua remuneração mensal. A sua remuneração quantificada em mês, em dia, em hora, mas sempre num período de tempo de 30 dias, certo? Qual é o salário de contribuição do contribuinte individual? O valor recebido por ele pela sua prestação de serviço, pela sua atividade econômica, respeitados os limites mínimo e máximo, também no período de um mês. Qual é o valor do salário de contribuição, boa noite, do segurado especial? O valor que ele venha a contribuir em virtude do excedente da sua produção, caso ele venha a contribuir. E qual é o salário de contribuição do segurado facultativo? O valor por ele declarado, respeitando o mínimo e o máximo, tá? Bom. E o salário de benefício? Ele é o quê? No caso dos benefícios da linha 1, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade, o salário de benefício, chamado aqui de SB, é 80% dos maiores salários de contribuição multiplicado pelo fator previdenciário. Então, como é que você chega no salário de benefício? O que é o salário de benefício? O salário de benefício vai ser a média dos salários de contribuição. O salário de benefício vai ser o ponto de partida para o valor do benefício. Não é o ponto de chegada, ou seja, não é o valor do benefício, porque o valor do benefício é a RMI, renda mensal inicial. Mas é o salário de benefício que dá origem à renda mensal inicial. Certo? Então, nós temos o salário de contribuição que dá origem ao salário de benefício e o salário de benefício que dá origem à renda mensal inicial. Tá? O salário de contribuição está relacionado ao valor que você recebe na ativa e o salário de benefício está relacionado à média dos valores que você recebe na ativa. Bom, a partir de 99, para quem não era filiado à Previdência Social, todo período. Para quem se filiou à Previdência de 99 para cá, foi criada uma norma de transição. Vou falar rapidamente sobre isso, tá? Eu acho que isso só pode ser pedido na prova de analista, não acredito que seja pedido na prova de técnico, mas eu vou falar. A legislação anterior, ela calculava o salário de benefício com base nos últimos 36 salários. Então era um período super curto, 3 anos. Quando você ia requerer o benefício, pegava-se no prazo de 3 anos, os últimos 36. Se você não tivesse 36, puxava mais 12 até o limite de tempo de 48, mas sempre com 36 salários. Então, se percebeu que isso era uma anacronia, era uma coisa que não deveria, que não respeitava a presidência de custeio e que causava, além de prejuízo para a Previdência, também causava uma situação difícil para determinados segurados, por exemplo, segurados desempregados. Às vezes o segurado ficou a vida toda contribuindo num valor alto, aí se desemprega, e aí na hora que vai pedir o benefício não tem os 36, e aí o valor baixa, contribuiu como contribuinte individual em valor mínimo, enfim. A mesma coisa, aquele segurado também dava asa à fraude. O segurado trabalhou a vida toda ganhando um valor médio, e aí quando faltava os últimos 5 anos, não 3, porque ele falava que os aumentos nos últimos 3 não eram considerados, mas 5 anos, 6, ele artificialmente aumentava seu salário de contribuição para se aposentar com valor, por exemplo, no teto. Tá? Então, visando mudar isso, em 99, após a emenda constitucional 98, que foi a chamada reforma previdenciária, se criou uma norma de transição. Então, para quem já estava vinculado à Previdência Social até 99, seriam salários de contribuição de julho de 94 até a data de entrada no requerimento administrativo.
Então, você pede o benefício em 1º de janeiro de 2016. Que salários vão ser considerados? De julho de 94 até dezembro de 2015, porque é um mês anterior à data da entrada do requerimento, tá? Esse seria o período. Mas para os afiliados após 99, qual é o período? Todo o período. Então, em tese, quem se filiou agora em 2000, por exemplo, e venha pedir uma aposentadoria em 2030, vai ter quanto salários de contribuição? 30 anos de salário de contribuição, que dá 30 vezes 12. 360 salários de contribuição, tirando os 20% menores e fazendo a média pelos 80% maiores. Tá? E por que tira os 20% menores? O objetivo é tirar aqueles salários de contribuição proporcionais, que diminuem muito a média do benefício, né? Então você tira os 20% menores e faz a média pelos 80% maiores, ok? Multiplicado pelo fator previdenciário. No caso de aposentadoria por tempo de contribuição, o fator previdenciário será obrigatório, exceto, e aí a mudança do ano passado, quando a pessoa some mulher 85 pontos, homem 90 pontos. Né? A gente vai ver com mais detalhe. E que a gente vai ver fator. E no caso da aposentadoria por idade, o fator previdenciário é sempre opcional. Que sentido de opcional? Só será aplicado quando vantajoso. Só será aplicado quando positivo. Porque muita gente acha que o fator sempre vem para diminuir, não necessariamente. O fator ele é uma equação, que a gente vai ver daqui a pouco, que pode aumentar ou diminuir o benefício. Se a pessoa tem uma idade avançada e um tempo de contribuição avançado, o fator aumenta o benefício. Se a pessoa tem uma idade pequena ou um tempo de contribuição muito pequeno, o fator diminui o benefício, tá? Então, a aposentadoria por idade, fator não é obrigatório. Só é aplicado se positivo. E tempo de contribuição obrigatório, exceto na hipótese em que o segurado ou a segurada completem aquela exceção dos pontos. 85 pontos de soma de idade e tempo de contribuição, 90 pontos de soma de idade e tempo de contribuição para o homem. Tá? Aposentadoria por invalidez, auxílio doença, aposentadoria especial e auxílio acidente, apenas 80% dos maiores salários de contribuição. Qual a diferença? Não tem fator. É muito engraçado que eu vejo vários clientes chegar no escritório. Esse fator previdenciário acabou com minha aposentadoria. Quando eu pego a carta aposentadoria por invalidez, teve fator? Não. Eu não preciso nem olhar a carta. Só na espécie de benefício eu já sei que não há fator. O fator foi criado para esse benefício aqui, aposentadoria por tempo de contribuição. O fator foi criado para desestimular a aposentadoria precoce. Pessoas que começam a trabalhar muito cedo, ainda são considerados jovens e querem se aposentar para retornar ao mercado de trabalho. O objetivo do fator foi esse. Eu acho que não cumpriu sua finalidade. A única coisa que o fator fez foi diminuir a aposentadoria, não desestimulou ninguém a se aposentar. Tá? Talvez agora sim, a gente possa ver um estímulo positivo. Eu já tenho percebido isso. Muitos clientes chegam, não, doutora, eu vou esperar aquela pontuação para não tirar o fator. Já tenho ouvido. Mas antes, só a criação do fator não trouxe nenhum tipo de vantagem, eu acredito. Para a finalidade, né? Bom, o valor do salário de benefício não será inferior de um salário mínimo, nem superior ao limite máximo do salário de contribuição na data do início do benefício. Tá? Então, o salário de benefício não poderá ser inferior ao mínimo nem superior ao teto. Tá? Serão considerados para cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado empregado a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou utilidade, sobre os quais tem incidido contribuição previdenciária, exceto o 13º salário. O que ele está querendo dizer aqui? Serão considerados para cálculo do salário de benefício o quê? O quê? Salário de contribuição. Salário de contribuição. Porque qual é o conceito de salário de contribuição? Os ganhos habituais do segurado empregado a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou utilidades, sobre os quais tem incidido contribuição previdenciária. Esse é o conceito de salário de contribuição para o segurado empregado. Não é? Então será considerado para cálculo do salário de benefício o salário de contribuição. Tá? A única coisa que ele traz de novo aqui é o 13º, que aqui há uma excepcionalidade. Então, a retirada do 13º salário do cálculo do salário de benefício, que eu já tinha dito a vocês quando a gente viu, né,
a questão do salário de contribuição, porque o 13º incide a contribuição previdenciária. Então a gente viu que o 13º é salário de contribuição? Mas excepcionalmente não integra o salário de benefício. Eu falei disso, estão lembrados? Não? Já esqueceram? Aula passada. Bom, não serão considerados para cálculo do salário de benefício o aumento dos salários de contribuição que excedeu o limite legal. Essa previsão tinha todo sentido na redação anterior, tá? Mas como não houve revogação, entende-se que ela existe ainda está em vigor, tá? Mas eu penso que ela deixou de ter o sentido. Porque antigamente, quando você tinha um aumento do valor do salário de contribuição nos últimos 36 meses, você aumentava o benefício. Hoje, um benefício com 200 salários de contribuição, 36 representa o quê? Quase nada, né? Então, eu acho que perdeu o sentido, mas ainda existe a lei, tá? Então, você não pode ter aumentos arbitrários, aumentos aleatórios nos últimos 36 meses antes da concessão do benefício, antes do início do benefício. A única exceção, óbvio, é se forem aumentos homologados na Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada pelas normas gerais da empresa, admitida pela legislação trabalhista, sentença normativa ou reajustamento salarial obtido pela categoria, ou seja, convenções coletivas, acordos coletivos de trabalho, sentença normativa, legislação que prevê reajuste, tudo isso pode. O que não pode é aquele aumento sem justificativa, aquela bondade que seu chefe faz exatamente para que aqueles salários de contribuição reflitam na sua aposentadoria, certo? Então eles não seriam considerados. Eu prevê a lei, não será considerado. Então, considera o quê? O salário de contribuição anterior, antes desse reajuste. Se no período base de cálculo o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário de contribuição no período, o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e base dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de um salário mínimo. Adoro uma vírgula esse pessoal do Congresso, né? Isso aqui é super fácil. É simplesinho, simplesinho, simplesinho. Imagine que você, na sua vida, 35 anos ou 30 anos de trabalho, você tenha que ter feito uma cirurgia, tenha quebrado uma perna, tenha se afastado do trabalho. Se afastado para receber o quê? Um benefício por doença, um auxílio doença, certo? Bom, se isso aconteceu, esse tempo que você ficou no auxílio doença, 1 ano, 2, 6 meses, 4 meses, é considerado como tempo de serviço? Porque nesse período você não contribuiu, concorda? Quem está em benefício contribui? Estão lembrados que só acontece no regime próprio? No regime geral, se você está em benefício, você não paga INSS, não é? Pois bem, então se você estava em auxílio, você não estava pagando. Mas ainda assim, a lei prevê que será, observe, ó, se no período base de cálculo o segurado tiver recebido benefício por incapacidade, sua duração será contada. Sua duração será contada. Mas aqui tem uma pegadinha. O nome da pegadinha é Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, a interpretar esse artigo no ano de 2011, disse: a duração será contada toda vez que você tiver benefício por incapacidade no período base de cálculo, que é o que ele está dizendo. Porém, apenas e tão somente se o benefício por incapacidade for intercalado com trabalho. O que ele quer dizer? Trabalho, benefício, trabalho. Se for trabalho, benefício e aposentadoria, não. Se você está em auxílio doença e você digamos que já tem o tempo de contribuição, contando o auxílio doença, e você quer se aposentar por tempo de contribuição, você tem que retornar ao trabalho, trabalhar e depois pleitear um mês, uma competência, pedir o benefício. Tá? Então, se no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido o benefício por incapacidade, a duração é contada. Tá? Tanto faz se benefício decorrente de acidente de trabalho ou benefício previdenciário.
A duração é contada. Se você ficou 5 anos afastado por incapacidade, 5 anos no auxílio-doença, e 5 anos são 5 anos de tempo de serviço, desde que você volte ao trabalho. Ok? Se não for intercalado, não é contada. Aí você vai dizer, mas a lei não diz isso. Mas o Supremo diz. E se o Supremo diz, é lei. Não foi no seu número do informativo, desculpa. Mas você pode colocar artigo 29, parágrafo 5º, STF. Você tem a íntegra do acordo. O número do informativo eu não vou lembrar. Só vale se for intercalado. Ok? Isso tem no decreto 3048 e isso tem na instrução normativa, tá? Então vocês não precisam ir no Supremo. Quando você for no decreto vai estar lá, desde que intercalado. Se for na instrução normativa, a mesma coisa. Parágrafo 5º. Artigo 29, parágrafo 5º. Ok? Como é que você obtém um salário de contribuição? Antigamente, o segurado, quando ia dar entrada na aposentadoria, ele pedia na empresa um documento chamado Relação do Salário de Contribuição. Sem esse documento, o INSS tinha pouca forma de ter uma segurança nesse salário de contribuição, já que o cadastro nacional não era tão bom, tão preenchido, tão completo, né? Então, com o aperfeiçoamento do Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é apelidado de CNIS ou CNIS, a partir do ano de 2003, foram digitalizadas uma série de informações, desde o ano 71, e essas informações foram acrescidas a esse cadastro. Então, hoje, o cadastro tem uma eficiência muito alta. Eficiência em que sentido? No sentido de que o segurado não precisa mais levar a relação do seu salário de contribuição, porque esse salário de contribuição já estarão no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Por isso é que o artigo 29 ele foi acrescido de artigo 29A, B e C, que prevê exatamente que o salário de contribuição é retirado agora do CNIS. Ou seja, como é que o INSS obtém o salário de contribuição para calcular o salário de benefício? Ele obtém no Cadastro Nacional, tá? Diz a lei. O INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais sobre os vínculos e remunerações dos segurados para fins de cálculo do salário de benefício, comprovação de filiação, tempo de contribuição e relação de emprego. Ou seja, tudo. Ele verifica carência, ele verifica salário de contribuição, valor do salário de contribuição, ele verifica tempo de contribuição, ele verifica filiação, qualidade de segurado. Ele verifica tudo no Cadastro Nacional, tá? O INSS terá até 180 dias, contados a partir da solicitação, para fornecer ao segurado as informações do CNIS. Isso era assim. Hoje o INSS fornece na hora esse CNIS. Quem tem Internet Banking da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, qualquer um, só entra lá e procurar no menu que tem acesso ao Cadastro Nacional de Informações Sociais. E você tem o seu CNIS no seu Internet Banking da Caixa Econômica do Banco do Brasil. Então, não, a prova pode até cobrar o prazo. Porque entenda, o fato do INSS ter esse prazo, a prova pode cobrar. Seria o prazo máximo. O que eu estou dizendo é que hoje em dia está muito mais fácil, né? Não, você tem que saber o prazo máximo, que é até 120 dias. Eu não estou dizendo que esse artigo foi revogado. O INSS tem 180, foi o que eu falei, não? Perdão. O INSS tem um prazo de 180. Ele tem. Tá? Mas ele não utiliza esse prazo porque não há necessidade, já que é um documento que está no sistema de forma simples de acesso, né? Diga. Depende do tipo de aposentadoria. Por exemplo, se você for pedir uma aposentadoria por invalidez, você tem que ter os seus relatórios para fazer a perícia médica. Se for pedir uma aposentadoria por idade, você tem que levar seu documento de identificação para provar a sua idade e seu registro civil. Se você for pedir uma aposentadoria por tempo de contribuição ou especial com tempo especial, em atividade especial, você tem que levar os PPPs, os laudos técnicos, os SB40, dependendo da época que você prestou a atividade especial. O CNIS, ele tem esse objetivo aqui: verificar salário de contribuição, filiação, carência, relação de emprego, remunerações. Tá? O segurado poderá solicitar a qualquer momento a inclusão, exclusão ou retificação de informações constantes no CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes. Ou seja, o CNIS tem uma presunção
de verdade. Tem uma presunção de que o que está ali é verdadeiro, é correto. Mas essa presunção não é absoluta. Essa presunção é relativa. Ou seja, admite prova em contrário. Se o segurado olha o CNIS e entende que aquele valor que está ali, aquele vínculo de emprego que está ali, tem algum erro, basta ele se dirigir a qualquer agência da Previdência Social, principalmente a mais próxima da residência dele, e solicitar a retificação dos dados constantes do CNIS. Tá? Ele vai pedir a retificação dos dados, tá? Bom, correção dos salários de contribuição. Como é feita a correção dos salários de contribuição? Vocês estão lembrados que eu falei do princípio da irredutibilidade de benefício? Quando a gente falou da redutibilidade de benefício, a gente falou de que ele tem duas vertentes, não é? Né? A primeira vertente é isso aqui. É de que todo benefício deverá ser calculado com base em salários de contribuição corrigidos. Porque se você pegar o valor original do salário de contribuição, o valor não representa o poder de compra dele atualmente. Aí eu dei aquele exemplo. O teto máximo da Previdência Social em 94 era 15,82 e o teto máximo da Previdência Social hoje é 10 vezes mais, quase 10 vezes mais, né? Então, se você utilizasse na base do valor sem correção, representaria o quê? Redutibilidade do valor do benefício, redução do valor do benefício, né? O que não é admitido. Então, como é que você vai corrigir o salário de contribuição? A lei determina que os salários de contribuição devem ser corrigidos pelo INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Esse índice é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, pela fundação do IBGE, o Getúlio Vargas é o INPC, desculpem, pelo IBGE, e antes da concessão de todo e qualquer benefício, deverá ser feita a atualização do salário de contribuição, tá? O valor mensal do auxílio acidente deverá ser somado ao valor do salário de contribuição, depois corrigido. Esse é que será considerado para o cálculo do benefício. Então, como nós já falamos no encontro passado, o valor do auxílio acidente integra o salário de contribuição. Estão lembrados? Então, vamos imaginar que uma pessoa tenha tido aquele meu caso, que eu sempre dou do cliente, que estava jogando bola, quebrou a perna e não pôde mais ser vigilante, ok? Ele recebeu um auxílio acidente, tudo bem? Ótimo. Digamos que o auxílio acidente dele seja de R$440, 50% do salário mínimo. Pode? Pode. Nós já vimos que auxílio acidente não é substituto de renda, pode ser menor do que o mínimo. Pois bem, se ele arrumar um emprego de R$1.000, qual será o salário de contribuição dele? 1.440. 1.000 mais 440. Esse será o salário de contribuição utilizado para cálculo do benefício que ele venha a pleitear, não para o cálculo da contribuição previdenciária. Por quê? Porque não incide contribuição previdenciária sobre benefício. A única exceção é o salário maternidade. Tranquilo? O segurado que exerce atividades concomitantes. Gente, isso é uma injustiça e é uma coisa que pode cair na prova, principalmente de analista, porque primeiro é difícil e segundo, ele foge à regra do senso comum. O que a maioria das pessoas que não estudaram direito previdenciário acha que seria o salário de contribuição de uma pessoa que tem 2 empregos? Somado os 2, mas não é. Mas não é. A grande questão é essa. A soma das atividades concomitantes só vai acontecer, ou seja, você trabalha em 2 lugares, ganha 1.000 em cada um. Seu salário de contribuição para o fim de cálculo de benefício só será somado 1.000 mais 1.000 é igual a 2.000 se você tiver cumprido os requisitos nos 2 empregos. Então, se você quer se aposentar por tempo de contribuição, com 30 anos, você quer se aposentar por idade e tem uma carência de 15, você tem que ter 15 anos nos 2 empregos ou 30 anos nos 2 empregos. Só assim será somado. Se não for assim, que a maioria das pessoas não é assim, muito difícil você ter 2 empregos nos quais você preencha todos os requisitos para o benefício. Se não for assim, não será somado. E é como, vamos ver então.
Então, o segurado que exerce atividades concomitantes será a soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito apenas quando o segurado satisfizer em relação a cada atividade as condições do benefício requerido. Então, quando você satisfaz as condições do benefício, no caso, idade e tempo de contribuição para aposentadoria por idade, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, o tempo de contribuição, no caso da aposentadoria por invalidez, a invalidez, mas você tem a carência de 12 meses nas duas atividades, né? Nesse caso, você soma. O salário de benefício será calculado com base na soma. Se você não tiver preenchido os requisitos, todas as condições nas duas atividades, o salário de benefício corresponde à soma das seguintes parcelas. Como é que você calcula? O salário de benefício calculado com base no salário de contribuição da atividade em relação às quais serão atendida a condição do benefício. O que quer dizer? SB1. Aprendi. SB1 é igual a 80%, tá? Vezes o fator, 80% de salário de contribuição, vezes o fator, vamos imaginar que aqui se trata de um benefício por tempo de contribuição. Ok? Que salário de contribuição eu estou falando aqui? O salário de contribuição da atividade em relação à qual você atendeu a condição. Então, vamos lá. A primeira empresa que você preencheu 30 anos, mulher, quer se aposentar por tempo. Bom, R$1.000 ali que você estava trabalhando, recebeu ao longo da sua vida, corrigido, 80% dos maiores, desconsidera os 20% dos menores. Primeiro salário de benefício, ok? Segundo salário de benefício. Um percentual da média do salário de contribuição de cada uma das demais atividades, equivalente à relação entre o número de meses completo de contribuição e os do período de carência do benefício requerido. No caso de benefício por tempo de contribuição, antigamente chamado de tempo de serviço, o percentual será resultante da relação entre anos completos de atividade e números de ano de serviço considerado para a concessão do benefício. Ou seja, vamos imaginar que a primeira média S1 deu 1.000, tá? 80% dos seus maiores salários deu R$1.000. O SB2, como é que será calculado? Vamos imaginar que você tem a mulher querendo se aposentar. 30 anos no SB1, média. 10 anos no SB2. Então, você tem 10 anos na segunda empresa que você trabalha. 10 anos em relação a 30 é quantos por cento? Ai, vamos botar 15 para facilitar minha conta. 15, 50%. Senão seria 33,33, né? 50%. Então, você tem 15 anos na segunda atividade. É 50% do primeiro. Você vai fazer como? Vai pegar os 80% salários de benefício dos maiores salários de contribuição aqui e vai multiplicar por 50%. E você só vai somar os 1.500. O salário de benefício, ao invés de ser 2.000, será 1.500. Entenderam? Mais ou menos? É uma injustiça, eu acho, com o pessoal da atividade concomitante. Mas é assim que a legislação prevê. Mas o problema é o seguinte. Mas o problema que eu acho é o seguinte. É que não há nenhum tipo de não há nenhum tipo de divergência no recolhimento do trabalhador que exerce atividade concomitante. Então, a pessoa que está exercendo atividade concomitante, em tese, tem um recolhimento muito mais pesado do que a pessoa que não trabalha em atividade concomitante. Exatamente. E vamos imaginar também o seguinte, que isso vai ser dependendo do benefício que a pessoa faça jus. Então, no caso, quem mais prejudica em atividade concomitante é a aposentadoria por tempo de contribuição, porque a proporcionalidade vai ser menor. Tá? Eu acho que teria uma forma melhor de se fazer isso. Mas é o que existe, né? Então, nos interessa é o que existe, não é o que poderia ser melhor. Isso aí é para o Congresso. A gente teria que se candidatar para fazer melhor, né? O disposto nesse artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite máximo do salário de contribuição, contribuiu apenas por uma das atividades. Óbvio, porque aí ele não tem atividades concomitantes. Se ele já contribuiu no teto com uma atividade, as outras não interessam, não farão parte do período básico de cálculo.
não farão parte do período base de cálculo, simples assim. Pô, ele só terá um salário de contribuição, que é no teto, corrigido pelo INPC. Ok? Bom. O auxílio-doença não poderá exceder a média simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de 12, a média aritmética simples do salário de contribuição existentes. Essa foi uma das inserções da mini-reforma previdenciária que foi feita ano passado. Né? Então, esse parágrafo 10º, ele foi inserido aqui no artigo 29 para criar um que a gente chama de subteto do auxílio-doença. Então, o auxílio-doença é um benefício que, além de ter o teto mínimo e máximo, auxílio-doença é substitutivo de renda? É. Auxílio-doença? É. Auxílio-acidente que não é. O auxílio-doença até porque você não pode trabalhar. No auxílio-doença você está afastado, né? Então, o auxílio-doença é substituto de renda. Ele pode ser menor do que o mínimo? Não. Ele pode ser maior que o máximo? Também não. Não é? Mas, além de não ser menor do que o mínimo e maior do que o máximo, ele também está limitado aos últimos 12 salários de contribuição. Apenas o auxílio-doença. Nenhum outro benefício. Apenas o auxílio-doença. Então, vamos imaginar a seguinte hipótese. Você estava trabalhando numa empresa, você ficou desempregado. Você recolheu no teto. Aí você começa a atuar por conta própria, recolher por conta própria, e você passa 2 anos recolhendo num valor variável entre um salário mínimo e 2 salários mínimos, por exemplo, entre R$880 e mil e poucos reais, R$1.600. Qual será o seu valor de benefício de auxílio-doença? 80% dos maiores salários de contribuição. Porque o cálculo do auxílio-doença são os 80% do maior salário de contribuição. Porém, se esse valor dos 80% do maior salário de contribuição der maior do que a média dos últimos 12, qual será o valor do seu salário de benefício? Os últimos 12, a média dos últimos 12. Tá? É um teto, observe. A lei não está dizendo que o salário de benefício do auxílio-doença são os últimos 12. Que eu acho que pode cair questão assim. Querendo que vocês marquem que o salário de benefício do auxílio-doença é a média dos últimos 12. Não é. O salário de benefício do auxílio-doença é a média dos 80% maiores salários de contribuição. Esse é o salário de benefício do auxílio-doença. Porém, se essa média for maior do que a média aritmética simples dos seus últimos 12, esse valor estará limitado aos seus últimos 12. Como acontece com o teto. Porque o que é o teto? Vamos imaginar que você, todo o seu salário de contribuição, na hora que atualize, que você tenha direito ao benefício para dividir 5.600, 5.700. Você pode receber um benefício de 5.700. O que vai acontecer então? Limitar ao teto da Previdência. 5.000, que é o teto. 189. Certo? Aqui é a mesma coisa. Se a sua média, na hora de calcular os 80% maior salário de contribuição, a média deu 3.000, porém, nos últimos 12 meses, o seu salário de contribuição deram média de 1.000, o valor do seu benefício será 1.000. Pra mim não é. Desculpa, viu, gente, mas é porque ele falou assim, sacanagem, porque tem gente que acha que é xingamento, pra mim sacanagem é palavra normal. Pra mim não é sacanagem. Pra mim é inconstitucionalidade. Por que é inconstitucionalidade? Porque há uma previsão principiológica e constitucional de que o benefício levará em conta o salário de contribuição, a vida contributiva da pessoa. E que os tetos são previstos na Constituição. Tetos de benefício são aqueles previstos na Constituição. Esse teto não existe na Constituição. Isso é um subteto. É uma invenção. Foi de junho. Foi de junho. Todos os meus colegas que atuam na área previdenciária dizem que quando receberem o primeiro vão entrar com ação arguindo, pedindo a declaração incidental de constitucionalidade, e eu estou ansiosa para que apareça um na minha frente. Até agora não apareceu, né? Mas se aparecer, certamente eu farei a ação.